E aí, pessoal? Hoje eu estou trazendo para vocês 3 dicas para que você consiga a sua primeira vaga. A gente sabe aí que o pessoal iniciante tem muita dificuldade de entrar no mercado, mesmo com o mercado aquecido. Às vezes também é uma questão de insegurança, a pessoa não se lança aí nas vagas, não tenta entrar no processo de recrutamento porque tem um certo receio. Mas hoje eu vou dar para vocês 3 dicas que eu acho que vai facilitar esse processo. Quem sabe aí ajudar você a já iniciar nesse mundo da programação. A primeira delas é o bom e velho portfólio. Portfólio é obviamente ali um grupo de projetos que você já desenvolveu que você pode apresentar para um recrutador ali no momento da entrevista ou até antes para você poder já entrar nesse processo de seleção. Eu já tenho um vídeo gravado, vou deixar aqui no card, sobre ideias para você colocar no seu portfólio, mas eu vou destacar que a principal, eu acho que nos dias de hoje, é você fazer uma loja virtual. E aí não interessa muito se você é back-end, front-end ou full stack, porque ali a questão da loja virtual é algo que agrada qualquer entrevistador. Geralmente ele sabe que se você sabe fazer uma loja virtual, você sabe fazer um CRUD, você sabe mexer alguma coisa ali com um banco de dados, você sabe fazer o front, você tem essa questão da gestão do dado, de tem um cliente, o cliente tem um carrinho, o carrinho contém produtos, etc. Então eu acho que é um projeto legal para você mostrar ali a sua amplitude de conhecimentos. E é interessante também que você desenvolva um projeto para alguém. Então se você aí, sei lá, no seu bairro tem um açougue ou um pequeno comércio, você pode chegar até essa pessoa e falar, olha, eu desenvolvo um programa, será que você precisa de um programa para alguma coisa? Hoje em dia, confesso que isso é um pouco mais difícil porque a gente tem muito software como serviço por aí que barateou muito, então qualquer um consegue, por exemplo, utilizar um Office 365 de graça ou até mesmo algum programa que realmente controle estoque, esse tipo de coisa por um preço muito barato. Mas se for essa a sua dificuldade ou se você tiver vergonha de ir até a pessoa falar, pense em alguma coisa que você tem um conhecimento mesmo. Acho que eu falei isso naquele outro vídeo. Vamos dizer, você sabe como funciona, sei lá, eu tenho livros aqui. Se eu quisesse catalogar esses livros, eu tenho na minha cabeça a forma que seria melhor para mim, obviamente, de catalogar os livros. Então eu saberia fazer um software para catalogar esses livros. Talvez para emprestar, se eu empresto para alguém, ou para cadastrar às vezes aqui, ó, esse daqui, eu tenho este livro, ele trata sobre algumas coisas, então eu faço um banquinho de dados que vai ali quando eu preciso de uma informação sobre determinado assunto. Então eu digito lá o assunto e ele vai me trazer todos os livros que falam daquele determinado assunto. Esse tipo de coisa você pode ter aí, sei lá, com músicas que você toque ou com filmes que você já assistiu. Aí a sua criatividade obviamente vai depender da sua questão de vivência. Mas pega uma coisa que você conhece e isso vai ser mais fácil para você transformar num sistema, num programa, num projeto. A segunda dica é o currículo. O seu currículo é a primeira coisa que a pessoa vê. Quando você entra em contato, em geral você manda o currículo ou deixa um link de um currículo, e já vou falar sobre LinkedIn também. É muito importante que esse currículo, primeiro, não contenha erros ortográficos. Isso é muito comum. Eu sei que a gente tem uma questão de problema na educação no nosso país, mas assim, quando o recrutador está ali olhando, ele vai receber, às vezes ele vai receber 50, 100, às vezes mais de 100 currículos para uma vaga só. E ele precisa muito rapidamente, ele não pode gastar, sei lá, se ele gastar, imagina, 1 minuto com cada um, são 100 minutos, são quase 2 horas. Então, ele vai ter formas de classificação muito rápida ali. Ou seja, se ele pega um currículo com erro ortográfico muito gritante e outro não, muito provavelmente o com erro ortográfico vai para a coluna nos dispensados. Pode ser um pouco injusto, pode ser um pouco duro, porque é óbvio, quem está mandando e cria ali, tem um erro ortográfico, talvez até esteja em maior necessidade, coisas do tipo, mas é uma coisa muito rápida ali na hora do recrutamento. Então, tome esse cuidado, use o corretor ortográfico do seu editor de texto, do próprio navegador tem. Então, assim, dá uma cuidada nisso, não descuida disso não. Vamos tirar o máximo de barreiras que a gente pode tirar. Outra coisa é, sem mentira, não coloque uma coisa que você não faz, não coloque uma coisa que você não sabe, não diga que já mexeu com uma coisa que você nunca mexeu, nem que você tente fazer aquele velho golpe de dizer, eu tenho um conhecimento aqui básico sobre isso, se você não tem. Porque numa conversa você puxa, tem coisa, mesmo conhecimento básico, obviamente o básico ele tem que saber. Então se você puxa assunto de uma determinada
tecnologia e vai conversar com a pessoa, você consegue perceber que ela não tem a menor noção do que ela está falando. E isso é péssimo. Isso vai gastar o seu tempo, vai gastar o tempo do recrutador e isso não é bom para sua imagem. E isso não agrega nada, então não tenta fazer. Foca no que você sabe. Principalmente a gente tem a questão aqui de que esse vídeo é dicas para quem está tentando a primeira vaga. Todo mundo sabe que quem está tentando a primeira vaga não tem muita experiência. Então é melhor você focar no que você já sabe e ter ali um conhecimento mais estruturado, mais seguro, que você vá mais seguro, mais segura nos conhecimentos básicos que você precisa, do que ficar tentando colocar um monte de sigla e nem saber de nada. E às vezes você está indo bem na entrevista e o recrutador vê uma determinada sigla de tecnologia lá que você colocou e é mentira, mas que para a empresa dele é importante. Ele vai perguntar, isso aqui você também conhece? E nessa hora, tudo que você construiu, talvez você desmorone naquele momento. Então não faz isso. Não coloca mentira. Foca no que você sabe. No currículo, como você não vai ter experiência na área, foca nos projetos que você já desenvolveu. Então você pode colocar lá atividades, sei lá, extracurriculares ou projetos desenvolvidos, o layout do currículo, você que decide. Sendo obviamente simples, eu vou falar disso um pouquinho ali na frente, mas ali você pode criar uma parte para falar dos projetos que você já desenvolveu. E aí falar, já desenvolvi projetos, já desenvolvi uma loja virtual utilizando as tecnologias A, B e C, já fiz um projeto X que usava a tecnologia Y, utilizando assim, e fala um pouco sobre o projeto. Você que está iniciando na área vai ter que dar muito mais ênfase nas coisas que você estudou / desenvolveu por conta própria do que na sua experiência profissional, que obviamente você não tem. Se você for uma pessoa mais velha e está entrando na área, eu acho importante que você cite que você já trabalhou em outros locais, para que a pessoa veja que você já tem uma certa idade, mas você era de outro campo, você passou a sua vida trabalhando e obviamente vai trazer também experiências dessas áreas pelas quais você já passou. Então isso é importante, mas você não precisa entrar muito a fundo, porque por exemplo, eu trabalhei, sei lá, na indústria farmacêutica. Não interessa para a área da programação que eu tenha um conhecimento avançado sobre a questão de farmacológica, etc, coisa e tal. Isso não é interessante. Então você pode citar de forma resumida. Trabalhei na empresa X, que era uma grande da indústria farmacêutica, desempenhando a atividade XYZ. Ok, não entra muito a fundo, até para que você possa ter mais espaço no seu currículo para falar das suas atividades ligadas à tecnologia. Porque lembra, uma coisa ideal num currículo é que ele seja uma página. Eu sei que isso pode espremer um pouco, você tem que fazer ali um trabalho de curadoria de saber o que é importante. Porque passou de uma folha, 2 pode ser até aceitável, mas eu já não recomendo. E eu falo assim, de conhecimento, porque eu já fiz processo seletivo, você não vê um currículo com mais de uma página. 2 no máximo, porque você vira o outro lado e olha, mas assim, 3 páginas não vai acontecer. Então foca em uma página, coloca os principais ali, porque é o que o entrevistador, a pessoa que está analisando, vai ver. E aí falando sobre essa questão das tecnologias, se você estiver no front, foca em HTML, CSS, JavaScript. Se você aprendeu ou desenvolveu coisas e utilizou outras tecnologias, ok, mas foca nessas 3. Porque você é iniciante, você não tem que saber Docker, Kubernetes, Cloud, etc. Não, você está iniciando no front, você tem que saber HTML, CSS, JavaScript. Óbvio que se você estudou aí um framework como, sei lá, Blazor, React, Angular, Vue, ok, coloca lá, se você sabe realmente, óbvio, eu vou considerar isso por todo o vídeo, é importante também, mas HTML, CSS, JavaScript é a base de toda a web, inclusive do Angular, do React, etc. Então se você sabe, coloca lá, deixa bem destacado, coloca também o seu React, seu Angular, se for o caso, mas foca nisso, já que você está para a vaga de front-end, o seu principal é isso daí. Óbvio, você pode colocar também, utilizo, sei lá, Bootstrap, Material Design, etc. Coloca, mas foca nesses 3. Se você for pro back, aí você vai pegar, obviamente, uma linguagem de back-end, um C Sharp, um Java, um Python, mesmo um JavaScript ali com Node, etc. Vai focar nisso daí. E aí eu acho importante você ter um conhecimento extra, que é o banco de dados. Então, que você conheça ali um banco de dados, assim, melhor dos mundos, você vai conhecer um banco de dados relacional e um não relacional, um SQL, um NoSQL, SQL, NoSQL. Colocando aqui em exemplos, você pode saber o MySQL, MariaDB, SQL Server da Microsoft e saber um MongoDB, por exemplo. Então são
Dois exemplos distintos. Na minha opinião, se você não tem tempo para aprender esses dois, foca em um banco de dados relacional. Pode ser o MariaDB, pode ser o SQL da Microsoft. Se você não tem tempo para aprender também um NoSQL, um NoSQL, foca só no SQL, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia em empresas de pequeno ou médio porte. E como meta para o futuro, você pode pegar ali vagas que você esteja interessado e olhando um monte de letrinha que aparece. É óbvio que tem vaga que abusa, que você, sei lá, você precisaria de umas 2 vidas para aprender o que tem no requisito daquela vaga e é só para júnior, eu sei. Mas o que você faz? Olha ali das empresas mais referência na sua área e você vai começar a perceber que algumas tecnologias se repetem. Então essas são as tecnologias que você precisa despender algum tempo para aprender. Então você coloca, já sei, HTML, CSS, JavaScript, sei lá, C# e SQL. Ok, mas aqui nas vagas que eu estou procurando, eles estão pedindo também conhecimento X, Y, Z. Vê os que mais se repetem nas vagas. E aí você pode focar seus estudos. Também é uma excelente dica. E antes de eu partir para a terceira dica, peço que se estiver gostando do vídeo, curte, compartilha, se inscreve, manda para alguém, manda aí para talvez um colega que esteja entrando na área e que está procurando, e você, sei lá, às vezes a gente está ajudando um amigo, se é que o amigo não somos nós. Então, se você puder me ajudar, deixa um like aí, deixa um comentário, gostei da dica, ou acho que poderia ter uma outra dica, ou funcionou para mim, não funciona muito bem para mim. Fica à vontade, a área dos comentários está aberta exatamente para isso. E a terceira dica é LinkedIn/networking. E aí a gente vai misturar um monte das informações que eu já falei com algumas coisas novas. Então, partindo assim de forma mais prática, LinkedIn. Coloca uma foto profissional. Não coloca uma foto sem camisa, uma foto de você na balada, uma foto super descolada. Não é o local. Você tem que pensar não com a sua cabeça, e sim com a cabeça de quem está recrutando. A pessoa que está recrutando, se ela está no LinkedIn, o LinkedIn já tem um formato mais quadradão, ele já é mais uma questão profissional. Então coloque uma foto mais profissional. Tem muitas dicas por aí em como fazer um bom perfil do LinkedIn, dá uma procurada. Mas uma coisa interessante, por exemplo, seria um fundo mais ou menos como esse aqui, não com quadro, né? Mas assim, um fundo de uma cor única, você aparecendo em destaque, aparecendo bem o seu rosto, de preferência que você esteja com uma roupa, acho que pode ser uma camiseta de dia, mas alguma coisa que pareça mais profissional, que passe essa imagem mais profissional. Pode ser a diferença boba, a diferença mínima entre você ser classificado ou não, entre você ser selecionada ou não. E lembre sempre o que eu já falei, vamos tentar diminuir ao máximo as barreiras que a gente pode enfrentar. Então a gente tenta facilitar a nossa vida. Procure pessoas que são referências na área que você quer. Então, se você é do JavaScript, vai ter lá um monte de gente que é referência de JavaScript, do .NET também, do Python, etc. Siga essas pessoas. Peça conexão, a maioria aceita, eu mesmo já pedi conexão ali com o N e não me lembro de ter sido ignorado. Então as pessoas são muito acessíveis, lógico que você não vai pedir conexão e já mandar um oi, tudo bem, como é que vai, como é que foi o fim de semana, não é o tipo de interação que a gente tem por ali. Mas é interessante estar ali, quando você puder, sei lá, colaborar com alguma coisa, até mesmo interagir nos posts dessa pessoa. Quando ela colocar algum artigo, você agradecer, ou falar, utilizei isso, ou já usei isso e usei dessa forma e funcionou melhor assim, assado. Ali é um local interessante para você fazer esse tipo de coisa. E pouco a pouco você vai sendo reconhecida, você vai sendo reconhecido. Alguém vai lembrar, já vi essa pessoa aqui. E isso é importante, isso vai construindo seu nome nesse meio. Siga também as empresas que são referência. Então, sei lá, Mundo.net, Microsoft, Lambda 3... Você vai pegando ali empresas que você sabe que são fortes ou são referência de alguma forma nessa área. E aí você vai seguindo, por quê? Porque você já vai ganhando familiaridade. Em algum momento de uma entrevista, num quebra-gelo, ou em algum momento que você quer perguntar alguma coisa pra gente, como os entrevistadores hoje em dia gostam de fazer, você vai ter subsídio, você vai ter material. Eu lembro que uma vez vocês postaram uma coisa assim, será que vocês ainda trabalham com isso? Ou trabalham dessa forma, ou isso me influenciou a fazer isso, aquilo, isso é ponto ganho. Vai por mim que isso aí dá uma quebrada ali no dia a dia monótono da pessoa que está entrevistando. Lembra que a pessoa que está entrevistando, ela está gastando o tempo dela, às vezes é uma coisa que ela não gosta, às vezes acontece porque você precisa puxar uma pessoa técnica. Então isso aí às vezes é uma lufada de ar fresco no dia da pessoa. Isso cria uma conexão com você. Então, querendo ou não, são coisas que você pode utilizar. E também nessa questão de networking, participe de encontros, meetups. É importante ser visto.
Isso é uma coisa que me desagrada muito, por exemplo. Eu não sou essa pessoa do contato ali, do tete a tete com pessoas que eu não conheço. Eu fico extremamente desconfortável, mas antes da pandemia eu estava me forçando a fazer. Com a pandemia as coisas mudaram um pouco, as questões assim na minha vida profissional e pessoal, mas antes eu tava me forçando. Eu ia e eu lembro inclusive do esforço, vamos dizer assim, mental que eu tinha pensando, ó, aquela pessoa ali, vou conversar com ela. E aí tem toda aquela barreira do você não quer ir, mas eu pensava, bom, eu vou fazer isso porque isso vai ser bom pra mim. Eu vou ali, vou puxar, vou fazer um quebra-gelo. Oh, e aí, como é que tá? Onde você trabalha? Ou que tipo de tecnologia você usa? Ou, obviamente, uma coisa mais fácil, puxava algum assunto relacionado ao tema que a gente tinha acabado de assistir. Então, é importante porque você vai conhecendo gente, você vai sendo conhecido. Óbvio que você não necessariamente vai virar um figurão do lugar, mas assim, é importante porque às vezes o mundo vai dando voltas e você vê que às vezes tem uma vaga lá no local dessa pessoa. E a pessoa, nossa, gostou de você ali, viu que você estava interessado, te convida a fazer uma entrevista, esse tipo de coisa. Isso acontece demais, não só na nossa área, como em todas as áreas. Nós somos seres sociais, querendo ou não, quer a gente goste ou não, porque eu sei que vai ter muita gente introvertida, isso é normal. Eu sou uma pessoa introvertida. Um dos motivos para eu criar esse site aqui é exatamente para eu quebrar essa barreira, eu conseguir falar, eu conseguir me expressar melhor. Vai ser o resto da minha vida tentando e falhando e conseguindo uma melhorazinha, mas a gente tem que fazer isso. Então não desiste disso não. Se força a falar, não precisa você se expor, levantar, querer fazer já uma palestra de cara. Mas ali na hora do café, na hora de tomar uma água, você puxar um assunto com alguém. Às vezes até uma pessoa que está meio de canto, ou um grupinho que está participando, você vai encostando ali e vai vendo se você pode contribuir com alguma coisa. Beleza? Então para resumir, os 3 tópicos principais, as 3 dicas principais, digamos assim, de hoje foram a questão do portfólio, então, fazer ali um portfólio que possa ser interessante para demonstrar para as pessoas quando elas estiverem recrutando, você cuidar do seu currículo, fazer ele de uma forma profissional, de uma forma limpa, cuida do layout, informações, vamos dizer assim, chave, para que você lembre sempre que é o recrutador que vai ler. Não é para você, você não faz um currículo para você, você faz um currículo para o entrevistador, para o recrutador e não para você. Lembra que ele é o leitor-chave do seu currículo. E a última dica, a questão do LinkedIn e networking, que hoje em dia a coisa se mistura, você pode fazer assim um networking já pelo LinkedIn, mas não deixando para trás a questão do pessoal. Isso é muito importante. Querendo ou não, o olho no olho ainda é importantíssimo na questão social mesmo. Beleza? Como eu já disse, curte, compartilha, manda para alguém que está tentando iniciar, conseguir sua primeira vaga. Boa sorte para você e vejo você no próximo código.